aqueles que querem um celular atualizado da maçã, o vídeo de hoje é um comparativo bem bacana sobre o iPhone 13 Pro e o 14 Pro. Com um ano de diferença entre eles, alguns dizem que a Apple não inova mais, já outros acham que os upgrades valem a troca. Quer saber o que a gente acha sobre esse tema e quais são as reais diferenças? Fica comigo que eu te conto no vídeo de hoje. Mas claro, lembra também dos links na descrição se você quiser comprar qualquer um dos modelos e de usar tanto o nosso grupo do Telegram, que tá aqui embaixo também, quanto o comparador Escolha Segura, que compara preços, testa cupons automaticamente no seu browser ou aplicativo de Android e ainda te permite criar alertas. Tá tudo descrito aqui embaixo e bora pro vídeo. Bem, para começar, se a gente colocar os dois aparelhos em cima da mesa, com a tampa para cima, mostrando o módulo gigante das câmeras, talvez você não consiga me dizer qual é o iPhone de 2022 e qual o de 2021. A verdade é que eles continuam muito parecidos na sua construção. O corpo de aço, a lateral reta brilhante, o vidro fosco na traseira, tudo tá muito igual. Mas houveram algumas mudanças que podem te deixar chateado. Sim, eu tô falando chateado. A primeira delas é no tamanho do conjunto de câmeras, que tá um pouco maior, mas que já é o suficiente para sua capinha antiga não caber nele. Outra coisa é que o corpo está mais espesso, ele sobe 1 milímetro, o que também já é o suficiente para te fazer trocar de capa. Eu acho importante dizer também para a galera que está pensando em comprar não só o 14 Pro, como os outros modelos, que esse ano a Apple tirou a gaveta de chip dos telefones vendidos nos Estados Unidos. Portanto, se você for importar esse equipamento, fica de olho, porque isso pode gerar dor de cabeça para você. Aqui no Brasil, as empresas de telefonia ainda estão com dificuldade de padronizar a ativação do eSIM. E caso você decida pegar um modelo sem a bandeja do SIM físico, dê preferência por um que tem uma loja própria da operadora para fazer a ativação. Eles vão pedir alguns passos chatos, mas ainda vai ser melhor e mais barato do que em lojas de franquia. Agora, de resto, eu não tenho o que dizer sobre a construção do aparelho. Apesar das capinhas não caberem no modelo novo, as diferenças são realmente mínimas. Já na frente, aí sim, daí é onde a gente tem a real diferença de um ano para o outro, pois o entalhe saiu e deu lugar para o Dynamic Island, que é onde fica o novo sensor do Face ID e a câmera frontal. Até a ranhura para a saída de som está menor com essa mudança, ficando mais discreta. Já a lateral brilhante parece mais visível do que no modelo anterior, mas talvez seja só por conta da mudança de cor. Agora, uma coisa inegável é a qualidade do painel do 14 Pro. Ele está mais brilhante, dando mais nitidez ao usuário na rua sob o sol. A diferença é bem grande, mas eu só percebi quando levei os dois para o parque para fazer algumas fotos. Isso é perceptível porque o pico de luz é mais alto, mas a luz no dia a dia é muito parecida, para economizar a bateria. Outra mudança que temos nesse painel é a tela sempre ativa, que graças à tecnologia LTPO permite que a taxa de quadros diminua para 1 Hz por segundo. A imagem então permanece estática sempre que ele estiver numa posição onde ele mostra a tela. Eu falo isso porque ele desliga a tela quando você coloca no bolso, quando você vira ele para baixo na mesa ou quando você cobre o sensor de luz de alguma forma. O iPhone 13 Pro ele tem basicamente a mesma tela de 120 Hz, porém sua taxa de variação mais baixa fica em 10 Hz, o que ainda gastaria muita energia caso ela recebesse o mesmo recurso de Always On Display. Fisicamente, essas foram as diferenças que tivemos de um modelo para o outro. Porém, o iOS 16 roubou a cena ao trazer outras diferenças maiores de software. A implementação do Dynamic Island acaba roubando a cena em alguns momentos. Ao ouvir uma música, ao usar o Apple Pay ou até mesmo ativando algum outro recurso nativo do sistema, você passa a sugar tudo para essa pílula e assim as notificações brotam da tela através dela. Mesmo que o Android já tenha feito esse tipo de recorte há anos, só agora, depois da Apple fazer, que as empresas resolveram voltar a focar nisso. Mas eu nem vou falar que foi porque a Apple fez, tá? Senão vocês vão chamar de fanboy. Mas a verdade é essa, quando ela puxa, as outras fazem. Quando elas fazem, elas largam. Não faz sentido. O próximo passo então é falarmos de processador. E esse assunto pode ser até um pouco polêmico, tá? O A15 Bionic, presente no modelo de 2021,
foi um bom salto de poder quando comparado com o A14, que estava no iPhone 12. Tanto o AnTuTu quanto o Geekbench e o 3D Mark mostram isso, segundo o que podemos ver nessa publicação do Nano Review. Já quando falamos do A16, essa melhora existe em CPU, tá? E ela fica próxima de 20% no AnTuTu, mas nos demais benchmarks a diferença não chega nem a 10%. Segundo novamente os dados do Nano Review, a melhora em GPU não chega nem a 5%, mostrando que esse SoC traz poucas mudanças em um ano. E eu acho que até por esse motivo que eles não falaram dessas melhorias na apresentação do modelo 14. Eles só falaram que era melhor do que a concorrência, mas não melhor do que o Apple anterior. A verdade é que a maçã talvez até tivesse intenção de melhorar esse poder gráfico e de CPU, mas pode ser que ela tenha esbarrado nos problemas de cadeia de suprimento de semicondutores, que vem enfrentando uma crise desde a época da pandemia. Com isso, dá para pensar se é cadeia de suprimento ou se realmente eles estão segurando para não precisar subir tanto assim, já que os modelos da Qualcomm também não estão avançando num passo tão rápido. Caso esse seja o motivo, pode ser um tiro no pé, uma vez que as demais empresas podem a qualquer momento lançar um SoC novo com muito mais poder do que o M2 e passar a maçã. Mas assim, no fim do dia, o que muda de um usuário que troca do A15 para o A16? Nada, basicamente nada. Ele roda os mesmos jogos, ele faz as mesmas tarefas e ele consegue entregar o mesmo desempenho no dia a dia. Nada mais mudou para afetar o desempenho nesse momento, até porque são os mesmos 6 GB de RAM nos dois telefones, com diferenças apenas no software. Em jogos e aplicativos, não dá para esperar nada diferente. Só que tem alguns pontos no A16 que trazem funções exclusivas para o iPhone 14 Pro. E antes de eu falar deles, eu queria até pedir para você, se você está gostando desse conteúdo, se inscreve por aqui, tem muito vídeo de tecnologia saindo todos os dias. Além disso, dá uma olhada no nosso grupo de ofertas que está aqui na descrição e bora continuar. Para começar, o novo chip é fabricado em 4 nanômetros, o que permite maior economia de energia. Além disso, agora ele tem 16 bilhões de transistores para otimizar recursos de inteligência artificial. Há também a Neural Engine, a Display Engine e o Image Signal Processor, que eles chamam de Photonic Engine. Isso daí interfere diretamente em como o smartphone fotografa e também mexe no uso da tela para o Always On Display e o Dynamic Island. Por esse mesmo motivo, o iPhone 14, que é o modelo base, não dá suporte para nenhuma dessas funções, pois usa o processador do modelo Pro do ano passado. E como a gente já está tocando nesse assunto, será que muda muito as câmeras entre as duas gerações? A principal mudança fica para a lente principal, mas tem umas coisas um pouco confusas que eu vou tentar esclarecer para vocês. A primeira é que a abertura dessa lente ela está pior, mas calma, que não é uma abertura horrível. No ano passado, ela tinha uma abertura de f1.5 que agora virou f1.8. Outro número que mudou foi o tamanho do pixel, que era 1.9 microns e virou 1.22. Mas Bruno, você disse que a lente melhorou, mas até agora você só falou números piores. Calma, eu vou esclarecer isso, tá? Apesar de ter regredido em alguns pontos, a Apple compensou isso com o novo sensor de 48 megapixels. Então eles botaram um sensor 65% mais largo que o de 12 megapixels do modelo anterior, que já era grande pra caramba. É por isso que o jogo de câmeras aumentou. Agora, com mais resolução, a empresa combina 4 pixels em um, faz uma foto com os mesmos 12 megapixels e compensa tudo isso que no papel é pior. O resultado, no entanto, não é tão melhor assim. As fotos são bem parecidas em dias ensolarados, mas em situações específicas é onde ele passa a se mostrar superior. Como você pode ver no comparativo, algumas fotos do iPhone 13 Pro deixaram a pele do Rafa mais esverdeada, por ter sido influenciada pelas árvores ao redor, enquanto que o 14 Pro conseguiu ajustar bem a cor. Outro ponto que eu observei foi na questão dos detalhes. Agora, com os núcleos de processamento de imagem, a foto recebe o Deep Fusion tunado durante a captura. E só de apontar a câmera para o objeto, ela já faz algumas fotos para compor o registro. Outra melhoria é que no iPhone 14 eu percebi bem menos o efeito de lens flare, que é quando a luz entra pela lente, reflete no sensor e volta de novo para a lente, formando uma faixa de luz, um arco-íris ou algo do tipo. Algumas pessoas até gostam dele, mas em muitos casos ele pode acabar estragando a sua foto, então fica o ponto para o 14 Pro só por conta disso. E para quem ficou se perguntando como são as fotos de 48 megapixels, a verdade é que elas são melhores do que as fotos de 108 no Android. Sim,
Com a resolução Full, os smartphones Android ainda não conseguem fazer um processamento bom de HDR, cor e contraste. Geralmente a foto fica menos viva, mais esbranquiçada, sem graça. No iPhone isso não acontece, mas tem uma forma para você conseguir usar, que é ativando o modo RAW nas configurações e selecionando a resolução máxima. O problema é que dessa forma a foto fica muito pesada, ocupando entre 60 e 80 megabytes do seu armazenamento. A mesma foto no iPhone 13 Pro ocupa 4 MB. Então, a menos que você vá imprimir uma foto em tamanho muito grande, não existe um motivo para você ficar fotografando em RAW com 48 megapixels. O ideal é deixar em 12 megapixels mesmo, é realmente para os profissionais. O legal é que comparando as fotografias, deu para notar que essa união dos pixels dá para as fotos do 14 Pro uma qualidade maior ao aplicar zoom na imagem, mesmo que ela seja só de 12 megapixels. Tanto que só o modelo Pro mais recente tem a opção de 2 vezes de zoom, mantendo a mesma qualidade da foto principal, só que daí vira um crop. Só que tem um ponto chato aqui. Na anti-zoom de 3 vezes, a qualidade é basicamente igual para os dois, mesmo com o processamento avançado de imagem do A16. Não tem muito o que dizer aqui, é a mesma lente. Já a ultra-wide foi um sensor que eu até senti piorar um pouco. Essa câmera de 12 megapixels diminuiu o tamanho da lente e a abertura piorou. À primeira vista, as duas fotos parecem boas, mas ao aproximar as imagens, dá para ver mais pixels na foto do 14 Pro. Com relação aos vídeos, uma coisa que eu curti foi o upgrade do Cinematic Mode, que agora grava em 4K. Temos também agora o modo de ação, que estabiliza o seu vídeo como se fosse uma GoPro. Nesse modo, ele fica numa resolução 2K, mas o resultado é realmente muito bom. Quando passamos para a lente frontal, tivemos um dos maiores upgrades desde o iPhone 11. A lente agora tem autofoco e a abertura mudou para f1.9, depois de anos com uma abertura bem pior do que as câmeras traseiras. Essa mudança reflete numa captura de luz melhor e também na possibilidade de fazer fotos e vídeos diferentes, já que agora você pode se aproximar bem mais da lente e manter o foco. Isso faz com que o fundo também fique um pouco mais borrado lá atrás, sem a necessidade de ativar o efeito bokeh. O próximo passo então é falar de bateria, e eu confesso que eu estava com muito medo de como o iPhone iria se comportar com essa tela sempre ligada, que até me confunde às vezes. Só que para minha surpresa, o uso do modelo mais novo foi praticamente o mesmo do iPhone 13 Pro. A bateria gasta cerca de 5% a mais no fim do dia, mas em jogos e aplicativos o consumo é bem parecido e o tempo de recarga exatamente igual. O LoL foi o que deu mais diferença, porque ele não roda em 120 frames no 14 Pro. Já o COD e o Genshin, eles estão numa margem aceitável, com quase nenhuma diferença. Só que o que me preocupa é que o 14 Pro ele tem esquentado muito nas tarefas como jogos e gravação de vídeo em 4K, e é fácil perceber isso, porque a tela diminui o brilho. E quando o telefone está muito quente, a tendência é gastar mais bateria. Se a Apple conseguir ajustar isso através de uma atualização, daí sim a bateria vai ficar mais equilibrada e quem sabe até um pouquinho melhor. E para fechar precisamos falar de 2 recursos diferentes que estão no iPhone que podem te interessar, que é a detecção automática de acidentes e o SOS via satélite. As mensagens via satélite não serão liberadas para todo mundo, só nos Estados Unidos e Canadá, sendo de graça nesse primeiro momento, mas com aviso prévio de que o serviço será pago no futuro. As mensagens são pré-definidas e enviadas para a Apple, e daí ela repassa para a autoridade local. Essa limitação aí é por conta da demora para envio, compressão do texto e limitação de caracteres. Já existem outros dispositivos com foco no uso de satélites para comunicação, mas eles são bem trambolhudos, não servem muito bem para o uso do dia a dia. Ter o recurso no iPhone é legal e vai despertar os concorrentes para isso, que devem trazer mais opções no futuro, mas aqui no Brasil, nada. Agora, a detecção automática de acidentes é um recurso que eu não quero descobrir se funciona ou não, tá? Mas com a ajuda dos sensores do seu smartphone, combinado com o seu Apple Watch, o celular vai conseguir identificar mudanças na pressão atmosférica, velocidade de movimento, geolocalização e mais um monte de informações, incluindo, claro, o impacto. E daí ele vai enviar uma notificação ao usuário perguntando se ele sofreu um acidente e se precisa de ajuda. Caso ninguém interaja com o smartphone por 10 segundos, ele chama o socorro. Por enquanto, no Brasil, ninguém relatou se ele está funcionando, tá? Mas lá fora já existem alguns relatos emocionantes que quase nos convencem a trocar de celular. O resumo então, a conclusão que eu chego,
é a mesma de todos os anos. Se você precisa dos recursos novos de câmera, como eu, você vai trocar de iPhone. Agora, se nada que eu falei aqui faz você ficar interessado no 14 de uma forma alucinante, continua com o 13 Pro, afinal os avanços são bem pequenos. Se você tem um iPhone mais antigo, tipo 12 ou 11, daí eu também já vejo vantagens em vários pontos, pois os avanços se tornam mais substanciais, como a tela ProMotion, a bateria melhor, as câmeras mais avançadas e o Dynamic Island, que vai ser uma tendência para os próximos anos. O problema é justamente o preço. Comprando no Brasil, você vai pagar ali perto dos R$10.000 por 128 GB. Caso você precise de mais memória, esse preço vai subindo mais R$1.000 a cada versão. Comprar nos Estados Unidos ou Paraguai pode ser um problema pela falta de bandeja do eSIM, mas ainda funcionará com as principais operadoras aqui do país. Bem, essa é a minha opinião. Não precisa trocar, mas pode ser interessante por conta das suas câmeras, que são o principal diferencial ano a ano. Se você gostou, não esqueça do like, de deixar comentário e, claro, de se inscrever para receber mais vídeos de análise como esse. Então é isso e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!